E aí, gente, tudo bom? Eu sou a Lilian, vocês estão no canal A Lilianígena e hoje eu vou contar pra vocês o que é luta antimanicomial. Ah, luta antimanicomial, vocês estão querendo deixar os loucos presos pra matar as pessoas, vocês estão defendendo bandidos, gente de mau caráter, psicopatas, pessoas que têm sede de sangue, de sair matando todo mundo na rua. Vocês querem coringas matando pessoas na rua, não pode, tem que isolar esse povo doido, esse povo é uma ameaça. Ah, essa pessoa tá olhando diferente, essa pessoa fala diferente, essa pessoa é gago, essa pessoa tem Down. Olha, essa pessoa não tem uma perna. Essa pessoa é homossexual, essa pessoa é negra, essa pessoa é indígena. Joga todo mundo dentro de um asilo, joga todo mundo dentro de um lugar, né, chamado Hospital Psiquiátrico Colônia e deixa essas pessoas morrendo lá. Ah, é pobre, mora na rua, joga lá, também é doido, é tudo doido. Ah, não, isso aí foi amaldiçoado por Deus, deixa todo mundo lá. Vamos torturar, a pessoa tem psicose. Ah, tem esquizofrenia, vamos dar eletrochoque na cabeça dela, né? É isso que vai curar ela. Fazer lobotomia, tirar um pedaço do cérebro, fazer a pessoa não existir mais, porque ela se comporta diferente, porque ela fala diferente. Então vamos ser violentos. Ah, vamos aproveitar, ninguém tá vendo. Ninguém tá vendo, não tem ninguém aqui, ela é doida. Ela é doida. O que importa é o que o psiquiatra disse, o médico disse, o psicólogo disse. Ah, não, mas eu me formei 5 anos em medicina, mais 5 anos para fazer especialização, então eu sei mais do que o próprio paciente sobre a vida dele. Então eu sei o que ele vai fazer. Né? É isso que as pessoas pensam de pessoas que têm ou CID, ou são diferentes, ou se comportam diferente, ou têm alguma diversidade funcional, né? Tem alguma deficiência, ou precisa de algum suporte diferente, e estigmatizam essas pessoas. Então, primeiro de tudo, né? Nem toda pessoa negra, nem toda pessoa indígena, nem toda pessoa com deficiência, nem toda pessoa com Down, nem toda pessoa LGBTQIA+, tem sofrimento psíquico. Porém, o percentual dessas pessoas terem sofrimento psíquico é grande, mas não é porque elas são quem são. É por conta de uma coisa chamada racismo, uma coisa chamada misoginia, né? Muitas mulheres são tidas como loucas, histéricas. Procurem sobre o termo histeria, né? E mulheres, né? Mulheres que se recusavam a obedecer seus maridos, que abortavam, que se recusavam a ir para o convento, que tiveram filho antes do casamento. Todas essas pessoas já foram enquadradas como loucas e viveram no lugar que foi dado o nome Holocausto Brasileiro. E é por isso que, já comecei falando isso aqui, é por isso que o dia de hoje é tão importante para qualquer pauta militante, para qualquer ação de transformação do mundo, para qualquer melhoria para as pessoas. Se a gente acredita numa sociedade melhor, a gente tem que levar em consideração todas essas opressões que essas pessoas sofrem. Nós sofremos. Porque você pode até não ter nenhum sofrimento psíquico, mas do jeito que o capitalismo anda, a pandemia e tudo mais, se você tiver alguma ansiedade exagerada, tomar uma combinação de remédios errada, tiver um comportamento um pouquinho diferente, você já pode ser enquadrado como uma dessas pessoas, né? Dejetos. Dejetos da humanidade. Resto. Que só merece tortura. Bom, gente, a luta antimanicomial, em primeiro lugar, ela não é contra a existência de hospitais, né? Ela não é contra a existência de intervenção também em quadros psicóticos em que a pessoa apresenta risco para si mesma e para as outras pessoas. A luta antimanicomial, ela é contra a opressão e a violência e o isolamento social, a exclusão das pessoas que vivem sofrimento psíquico para a sociedade. A luta antimanicomial, ela surgiu mais ou menos no final da década de 70, né, através da reforma psiquiátrica, que foi através do psiquiatra Franco Basaglia. Ele percebeu que a forma como os seus pacientes eram tratados presenciou muitos abusos, né, eletrochoques e exclusão dessas pessoas da sociedade, fizesse com que essas pessoas piorassem muito, né? Então, especialmente pessoas que não tinham muitas condições, né, que eram jogadas nos ditos hospitais psiquiátricos, ou melhor, manicômios, e elas tinham um tratamento de choque, né, literalmente.
E ele percebeu que as pessoas não melhoravam, os profissionais de saúde também não ficavam felizes com isso. É uma perturbação, uma coisa louca na cabeça deles, né? Então eles perceberam que precisava de uma outra alternativa de tratamento. Uma alternativa de tratamento que tratasse a pessoa como pessoa. Um tratamento humanizado. Ouvir, né? Sair um pouco da hierarquia, da opressão de quem acha que sabe mais só porque estudou mais, só porque não tem aquele problema. E dentro da anarquia a gente sabe, né, que ninguém é melhor do que o próprio povo para saber sobre si. Por que que isso seria diferente com pessoas que têm sofrimentos psíquicos? Não, não é diferente. A pessoa precisa das ferramentas, da orientação do terapeuta, orientação do psiquiatra, para saber o que fazer com os seus próprios problemas. Né? Ela precisa de ajuda. A autonomia, no caso, não é a pessoa ser autossuficiente e não precisar dos outros. É a autonomia junto com o apoio mútuo. Bom, eu já estou viajando aqui falando mais de autonomia e apoio mútuo, mas é porque somente na década de 70, depois de tudo que esse mundo viveu, só na década de 70, que um psiquiatra lá na Itália, da reforma psiquiátrica da Itália, que levantou essa causa. E quando ele foi diretor, né, responsável pelo Hospital Psiquiátrico de Trieste, que ele aplicou aquilo que ele percebeu, ele escreveu um livro também, que se chama A Instituição Negada. E o movimento que ele causou na reforma psiquiátrica ficou conhecido como negação à psiquiatria. Nossa, eu tenho certeza que tem muitos psiquiatras que têm raiva desse cara até hoje. E aqui no Brasil não foi muito diferente, né? No final da década de 70, que aqui no Brasil rolou o movimento dos trabalhadores em saúde mental, junto com o movimento sanitário, que foi a luta aí pelo SUS, também pela regulamentação do SUS, e tinha a participação especial da família desses pacientes. Porque a família também sentia saudades, né, gente? Não queria que as pessoas ficassem somente isoladas e sem notícia, e sem melhora. E o tanto de estupro que rolava nesse lugar, cara, olha, esse Hospital Colônia, que foi conhecido como o Holocausto Brasileiro, deem uma pesquisada, eu vou falar aqui mais ou menos o que aconteceu, o que rolou, mas é a prova de que muitas vezes o problema não tá na pessoa, tá no que ditam de regras e na falta de políticas públicas para combater a pobreza. Ou melhor, né, o que a gente pode chamar de fascismo mesmo, né, o higienismo que pregam. Isso, na verdade, foi uma atitude higienista de colocar todas as pessoas na Cidade dos Loucos, também é conhecido como Cidade dos Loucos, e elas ficavam lá a vida inteira, eram esquecidas. Muitas morreram de inanição, morreram de frio. Enfim, horrível, horrível, horrível. Bom, somente em 18 de maio de 1987 que foi realizado um encontro com grupos coniventes às políticas antimanicomiais, que surgiu nessa proposta de uma maneira não exatamente radical, de tipo, vai acabar o manicômio, vão botar essas pessoas na rua e a família que se vire. Não. Mas que a família tenha participação para ouvir o paciente, para falar também da dificuldade que é lidar com esse paciente, do que ela não sabe sobre o paciente. Então, a proposta não é acabar com o hospital e botar todo mundo na rua. É tirar esse estigma social de que o louco, a pessoa que tem transtornos psiquiátricos ou sofrimento psíquico, sejam uma ameaça, porque elas não são uma ameaça. E nós temos aí signos, né? O Coringa, a Era Venenosa, né? A Mulher Gato. Nós temos aí personagens, né, de loucos. O psicopata que saiu matando um monte de gente. Coloca ele no mesmo lugar de uma pessoa que tem alguma psicose. Sendo que existe toda uma outra questão que leva esses homens a sentirem no poder de sair matando e estuprando mulheres. Por que o machismo não é tido como loucura? Por que só é loucura quando a mulher reivindica o seu direito de existir e briga e vai atrás e fala, eu tenho direito sobre o meu próprio corpo? Por que isso é visto como loucura? E não o privilégio opressor de homens cis brancos? Né? Tem alguma coisa errada aí. Uma pessoa que sofre com TDAH, ela não vai funcionar exatamente igual uma pessoa que não tem TDAH. Assistam a live que eu fiz com o Hugo. Uma pessoa que está sofrendo de estresse pós-traumático, assistam a live que eu fiz com a Nájila. Não vai conseguir ter o mesmo desempenho que uma pessoa que não passou por isso. Uma pessoa com esquizofrenia não vai conseguir.
Aliás, ninguém, independente de CID, de sofrimento psíquico, as pessoas são diferentes. Por que que a gente tem que todo mundo se adequar no mesmo padrão, das mesmas horas de trabalho, a mesma produtividade, e pegar poucos exemplos e falar, ó, esse aqui conseguiu, todo mundo tem que conseguir. A luta antimanicomial é sobre tudo, é sobre a vida. Ela afeta todos nós, porque a gente nunca sabe qual vai ser a pessoa que vai subir no poder, né? Qual psiquiatra que vai conseguir subir no poder e se alinhar a outras pessoas no poder e pedir para voltar eletrochoque como alternativa de tratamento, que vai fechar os CAPs, Centro de Atenção Psicossocial, que além de ter revolucionado a forma de tratamento dessas pessoas, conseguiu trazer melhorias públicas, porque a pessoa se sente gente, a pessoa se sente uma pessoa que não é estigmatizada. O fato de você sozinho ir para a sua terapia e voltar já faz a diferença de você morar num lugar e estar o tempo inteiro excluído da sociedade, né? Então, o Centro de Atenção Psicossocial, o CAPS, que eu tanto defendo aqui, tem sofrido sucateamento. E quando a gente fala de tratamento, não é só empurrar remédio para o paciente. É respeitar que o paciente às vezes não está afim de tomar aquele remédio causa mal-estar, aquele remédio atrapalha a vida social da pessoa. Apesar de ser a melhor alternativa, escute por que ele não está afim de tomar esse remédio. Às vezes você escutando e entendendo por que ele não quer tomar, ele até muda de ideia e volta a tomar. Por que você tem que ser um psiquiatra pau no cu que vira pra pessoa e fala assim, ah, mas você vai ter que tomar pro resto da sua vida e não tem outra alternativa de tratamento? A ciência tá estudando, gente, não tira a esperança das pessoas dessa forma. Entendeu? E cada diversidade, né, cada neurodiversidade, cada forma, cada sofrimento psíquico, cada nome, cada CID, também vai ter uma abordagem diferente. Uma pessoa com esquizofrenia vai ter uma melhora de uma terapia com uma psicóloga, com musicoterapia, com arteterapia, ou fazendo um curso, ou só em casa, sem socializar tanto, que uma outra pessoa não vai ter. Então a gente não pode enquadrar todo mundo dentro da mesma caixinha. E o manicômio, gente, apesar de todo... eu falei aqui de filmes e personagens, mas eu acredito que filmes de terror têm uma grande responsabilidade sobre isso também, né? Filmes de terror fazem com que as pessoas acreditem mesmo que o problema é demônio, é falta de Deus. E a religião, né? Infelizmente. Então, se você é religioso, você tem consciência disso, para de ficar passando pano para as pessoas da sua religião. Converse com elas, faça um congresso, chama os irmãos da igreja e vamos falar sobre saúde mental. Vamos falar sobre a importância de respeitar a diversidade. E quando eu falo respeitar a diversidade, é parar de prometer cura. Para de prometer cura. Para de falar que uma pessoa trans vai curar dessa doença, né? A pessoa que é trans, ela tá em sofrimento psíquico por consequência da transfobia. Não é porque ela é trans. Para. Mas voltando aqui para a história do Brasil, né, gente? Não tem como eu falar de luta antimanicomial sem falar dessa desgraça que aconteceu desse Hospital Colônia, né? Ele foi inaugurado em 1903, em 12 de outubro de 1903, na cidade de Barbacena, e eram 7 instituições psiquiátricas edificadas nessa cidade. 70% dos internados não apresentavam registro de doença mental. Eram gays, alcoólatras, militantes. Se bem que alcoólatra, sim, né, gente? É uma dependente químico entra, assim, né? Mas, enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer. Tipo, militantes políticos. Ah, e falando em militante político, a gente precisa falar da Anísia da Silveira, né? Que ela revolucionou a reforma psiquiátrica no Brasil. Ela, né, foi acusada de ser comunista por ter livros subversivos, por ter se recusado a queimar esses livros, e ficou presa no governo do Getúlio Vargas. E quando ela saiu, ela foi pro Centro Psiquiátrico Nacional Pedro II, no Rio de Janeiro. E lá ela revolucionou o que seria a terapia ocupacional, né? Ela fica na terapia ocupacional, que era totalmente sucateada. Assistam o filme dela. Anísia da Silveira, O Coração da Loucura, retrata muito bem a dificuldade que ela teve de trazer essa abordagem. Gente, a Anísia da Silveira foi a única mulher de uma turma de um monte de médico. Foi aluna de Jung.
Nise da Silveira foi aluna de Jung. Nise da Silveira revolucionou não só a terapia ocupacional e a arte-terapia, ela identificou que pessoas lobotomizadas poderiam perder capacidades cognitivas básicas para ter a sua vida na arte, para ter alguma qualidade de vida, né? E ela se recusou a seguir essas normas violentas. E, gente, sabe como ela é tão linda que ela era protetora de animais, a Nise. A Nise trouxe os animais para a terapia ocupacional. Ela percebeu e ela teve essa vivência, inclusive esse filme dela, O Coração da Loucura, tem gatilhos de maus tratos a animais, tá, gente? Quem fica triste e maus tratos a pessoas também, mas maus tratos a animais é um nível muito pior. Que é isso, né? Animal também não tem voz, as pessoas não tratam bem, nem as pessoas da própria espécie vão tratar bem animal. E rola isso no filme, enfim. Mas ela escreveu um livro sobre gatos. Eu não li esse livro ainda. Na verdade, eu não li muitos livros porque eu ainda tô com minhas habilidades cognitivas alteradas. Mas até que eu tô conseguindo produzir muita coisa. Não conseguindo ler, tá, gente? Enfim. Ela é conhecida como a psiquiatra rebelde, Anísia da Silveira. Porque ela se opôs, né, também à instituição psiquiátrica e à forma como tratar. E as instituições, gente, a gente na anarquia critica a institucionalidade também por causa disso, né? A gente não é contra a organização, mas a instituição, ela é hierárquica. Então, você tem que obedecer aquele coletivo institucionalizado, você não pode fazer diferente. Mas ela foi lá e fez. Linda. E ela percebeu, né, que muitos dos seus pacientes melhoraram muito com a arte-terapia. Menino, antes de toda essa reforma psiquiátrica aí de rolar no final dos anos 70, a galera toda, ela já tinha conseguido criar um museu de imagens do inconsciente em 1952. Ai, gente, ela tem Silveira também no nome. Eu vou começar a falar que eu sou Lilian da Silveira, em homenagem a Nise da Silveira. 5 anos após ela fundar a seção de terapêutica ocupacional e reabilitação no centro onde ela trabalhava. Então, assim, imagina o que essa mulher não passou, né? Porque a gente já sofre uma coisa chamada síndrome de impostora, né? A gente que é designado ao gênero mulher, né? A gente sofre muito isso porque a gente é silenciado o tempo inteiro. Então, imagina ela passar disso por várias pessoas, por vários psiquiátricos, ser subversiva ao que eles diziam que era a melhor forma de tratamento e jogou na cara deles como os pacientes melhoraram, né? E o que ela fez, né, foi nada mais, nada menos do que ouvir as pessoas e dar créditos a essas pessoas, tratar essas pessoas, como artistas, como gente inteligente, gente que só tem algo diferente. E passam por sofrimentos. Eu não tô romantizando, tá, gente? Porque é diferente, sim. Pra quem não tá acostumado, pode achar muito pesado saber que o coleguinha, a pessoa que você tá conhecendo ou você tá criando intimidade, tenta constantemente se matar ou tem delírios e psicose, ela pode ficar assustada, isso pode fazer mal pra ela também. Mas aí onde tá? É porque isso é abafado, ninguém fala sobre isso. Ninguém dá crédito para as pessoas que têm esse sofrimento. As pessoas não respeitam o tempo das pessoas, não respeitam que às vezes a pessoa só tá numa irritabilidade, às vezes a pessoa não tá bem, só não tá bem. Não precisa torturar a pessoa porque ela não tá bem. Ou expor a pessoa, né, sair xingando a pessoa, né, o dedo na cara. É importante a gente fazer isso para se defender, não tô dizendo que quem faz isso tá errado, quando você está sendo atacado, mas em casos de sofrimento psíquico, não é a melhor abordagem você ser mais um punitivista, né? Então, a luta antimanicomial ela tem tudo a ver também com o anticárcere, porque a gente sabe que pessoas brancas vão ser tratadas diferente de pessoas não brancas. Então, se alguém, né, tá passando por alguma ansiedade e precisa do uso de drogas, ou passando por qualquer sofrimento psíquico, precisa do uso de drogas ou acaba entrando no tráfico para sobreviver, enfim, entra nessa vida enquadrado e preso, sem direito de julgamento e torturado, no mínimo essas pessoas vão ter sequelas desse trauma. E cadê? Não tem política pública de reabilitação, porque o próprio cárcere é punitivista, o próprio cárcere é destruidor,
Ele destrói a mente das pessoas. Destrói a vontade das pessoas de viver, né? Conheço pessoas que já ficaram presas e não reparou nada na vida delas, não foi nada legal. Muito pelo contrário. Perderam anos e anos de vida e agora tem mais coisas para tratar. Bom, quando eu surtei, eu não fiquei internada, mas a minha vida mudou, porque o olhar das pessoas é manicomial, é de julgamento. Eu ainda não consegui um emprego fixo com CLT como eu tinha antes, eu não e é toda vez sempre muito difícil falar sobre isso. Como é que eu vou falar para uma pessoa que prega a superação, os limites e não sei o que eu tenho transtorno bipolar? Como é que eu vou falar que, eu tô bem hoje na entrevista, mas pode ser que quando eu estiver trabalhando aqui eu não queira conversar muito, eu esteja totalmente dentro de mim e não queira interagir muito, não queira conversar muito e fique meio irritada e eu preciso de respeito quanto a isso. Como é que eu vou falar isso? As pessoas não acreditam nisso, elas acham que é falta de caráter, elas acham que é tipo só mudar de opinião, de lua. E a questão também da habilidade cognitiva ser afetada, né? Que você não consegue produzir como antes. Eu ainda vou gravar um vídeo aqui de quem eu era antes e depois do surto, mas eu acho que eu realmente já tinha algumas coisas que indicavam esse padrão, né? De euforia, de fazer milhões de coisas e de falta de energia. De tipo, consigo fazer tudo e não consigo fazer nada. E padrões também mais deprimidos que eu acho que a gente tem na vida. Mas isso não quer dizer que a gente seja, né, a doença. A luta antimanicomial é contra esse negócio de você enquadrar uma pessoa no CID. A pessoa não é esquizofrênico, a pessoa não é bipolar, a pessoa não é borderline. A pessoa tem esquizofrenia, a pessoa tem bipolaridade, a pessoa tem borderline. E tudo isso pode sim ser melhorado com terapia, com apoio mútuo, com a comunidade entendendo. Fulano de tal é de lua, fulano de tal um dia tava sorrindo, outro dia nem falou comigo direito, é uma pessoa horrível, vamos falar mal dele. Não, respeita. Fulano de tal é esquisito, fica falando com gente que não existe, vamos tacar pedra nele, é doidinho da rua. Não, né? Não. Tem que internar, porque ficou irritado, quase tentou matar uma pessoa só porque a pessoa tirou brincadeirinha com ele. Olha lá como ele é doido mesmo. Não, né? Não. E vocês já pararam pra pensar que dentro do que a gente espera de mundo melhor, essas pessoas também são necessárias na nossa vida? Ou você continua achando que, é coitadinho, tadinho dele, né? Aquele olhar opressor também, desgracento do tadinho, a pessoa não dá conta. Não, a pessoa dá conta, mas ela que tem que saber o que ela precisa, né? Eu conheço pessoas que desistiram de estudar, trabalhar. Bom, eu também desisti um tempo, mas agora eu tô querendo, né? Eu acho que esse canal tem me ajudado muito, as pessoas, vocês têm me ajudado muito a falar sobre isso. Cada comentário de vocês me ajuda muito. A militância também, né? Eu não me sinto confortável em qualquer espaço, até hoje. E quando eu começo a ver muita treta, muita briga, já é gatilho, já não quero estar no meio, dá vontade de morrer, dá vontade de não lutar por nada, não ser amiga de ninguém. Porque as pessoas não entendem. Não entendem, não se esforçam pra entender. Cara, me mandaram um tal do mapa de saúde mental, que sabe o que estava escrito lá? Que se uma pessoa estiver ameaçando a vida de outra com faca, com alguma coisa assim, é pra chamar a polícia. Gente, se é mapa de saúde mental, primeiro que nunca se deve... A polícia não vai resolver porra nenhuma. Pode resolver em caso de violência doméstica, né? Mas se a gente tá falando de mapa de saúde mental, a pessoa pode estar em surto psicótico. Se ela for uma pessoa preta, vocês acham que vai acontecer o que com elas? E existe essa diferença de pessoas brancas, pessoas não brancas, quando são internadas. Existe a diferença de uma pessoa trans ser internada. Existe a diferença de uma pessoa lésbica ser internada e uma pessoa hétero ser internada. Porque sempre vai ter alguém que se acha no poder de torturar aquela pessoa, já que ela não vai falar nada pra ninguém. O livro Memórias da Esquizofrenia, da minha amiga Samantha, retrata um pouco, ou muito, pelo que eu conheço ela, acho que retrata um pouco, do que ela sofreu dentro dos manicômios. A minha live com o Matheus retrata um pouco também. Pessoas que já foram internadas. E fora do manicômio, as opressões dos olhares manicomiais e do padrão de pessoas também.
Os retrocessos que a gente vem sofrendo na saúde pública do Brasil coloca todos nós em risco, tá? Então vamos ficar esperto e vamos lutar contra qualquer política pública que queira novamente encarcerar pessoas e colocar as pessoas em depósitos rejeitados, como diz Eduardo Tadeu, né? Gente, essa música é maravilhosa. Acho que essa música também fala muito bem sobre esses problemas que nós temos, que as pessoas encaram, pessoas como loucas e pessoas em situação de rua como doidinho da rua, mas o problema é estrutural, né? Inclui, na verdade, esse álbum dele, Fábrica de Cadáveres, é um ensinamento, né? Se você não curte muito a batida do rap, leia as letras de música e aprenda aquilo que ele tem a nos ensinar. E outras pessoas também têm a nos ensinar, não é mesmo? Hoje é dia da luta antimanicomial, também não é um dia de comemoração, né? Não é um dia de uhul, acabou, yes. Não. É mais um dia de luta, né? E que a gente possa levar isso para onde a gente for. Dar visibilidade, dar o direito das pessoas falarem. Para de ficar só chamando psicólogo e psiquiatra. É importante, sim, mas é importante ouvir de quem passa por isso. Quando a gente fala pro coleguinha, vai se tratar, vai fazer terapia, só fazer terapia. Você sabe a dificuldade que é de uma pessoa fazer terapia, ainda mais uma pessoa empobrecida? É foda, né? E, enfim, gente, obrigada aí a todos que assistiram esse vídeo até agora. O vídeo ficou enorme, não tem como falar de luta antimanicomial sem falar pra caralho. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, comenta alguma coisa. Tô assim, meio... Nossa, estão ouvindo? É um gato. Meio deprê, né? Por conta de tanta notícia ruim. É momento de apoio mútuo, é momento de cooperação. Cuidem-se de nós, cuidado, pra gente não piorar. Precisamos estar vivos pra reconstruir a bagaceira toda que tá acontecendo. Pra apoiar quem tá mais vulnerável do que a gente. Pra ajudar essas pessoas e nos ajudar ao mesmo tempo. Não como aquele complexo de Salvador, de eu sou herói. Mas sim de apoio mútuo. De ser mais um no coletivo, né? Em diversas situações. Tá bom? É nóis. Paz, saúde e anarquia e equidade pra todos, tá bom? Um beijo. Tchau, tchau.